Será que o radier é o melhor tipo de fundação que nós temos para qualquer tipo de obra? Afinal de contas, qual que é o melhor tipo de fundação rasa dependendo das características do meu projeto? A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM, sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Vira e mexe sempre aparece aquela dúvida: qual que é o melhor tipo de fundação que eu devo adotar para minha obra? Acaba que algumas pessoas que vão construir pela primeira vez, de tanto pesquisar, acabam encontrando alguns tipos de fundações, mas esquece de consultar o profissional. Você pode ter ouvido falar: fulano adotou o tipo de fundação radier para a obra dele e ele economizou tantos reais. Será que eu não posso utilizar esse mesmo radier para eu fazer economia na minha obra? Mas isso depende, pessoal. Vai depender das características do solo que você vai ter. Você comprou aquele terreno, mas você viu apenas a superfície dele. O que a gente precisa fazer nessa etapa? A sondagem do solo é bem fácil de você compreender. Aquela área delimitada para construir a sua casa, você vai precisar fazer a sondagem do solo. Aí você vai contratar uma empresa especializada nesse tipo de serviço e quando ela chegar no seu terreno, ela vai fazer algumas perfurações em determinadas profundidades. Assim, o resultado final é um relatório onde o projetista, a pessoa que for construir a sua casa, ela conhece as características daquele solo. Qual que é a resistência do solo, se encontrou um nível d'água muito próximo da superfície. Isso tudo, pessoal, acaba influenciando muito na escolha do tipo de fundação. Agora que você sabe desse ponto principal, que não é qualquer tipo de fundação que você vai empregar sem consultar as características do solo, eu quero distinguir com você qual que é a diferença entre uma fundação profunda e uma fundação rasa. As fundações profundas, eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu mencionei quais são os tipos de fundações profundas, quais são as suas aplicações. Eu vou deixar aqui no card para você. De acordo com a norma de fundações 6122, a definição de fundação rasa é a seguinte: é um elemento de fundação cuja base está assentada em profundidade inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação, recebendo aí as tensões distribuídas que equilibram a carga aplicada. Para esta definição, adota-se a menor profundidade. Parece bem complicado de entender essa definição que a obra traz para a gente. Com base nessas características, nesses parâmetros que a gente tem aqui, pessoal, um ponto muito importante para você diferenciar isso na prática: a fundação rasa nós adotamos quando nós temos uma profundidade ali inferior a 3 metros. Se for inferior a 3 metros, aí nós damos a classificação de fundação rasa. Óbvio que tem que atender esses outros parâmetros aqui citados para você. Mas Pedro, quais são os tipos de fundações rasas que eu tenho aqui e como eu posso diferenciar ela? Já que o radier não é a única solução que nós temos ali para fazer na minha obra. O primeiro tipo de fundação que nós temos aqui e nós podemos analisar no seu projeto é a sapata isolada. A sapata isolada, ela acaba recebendo o carregamento apenas de um pilar. Vamos fazer um relembrar e viver. Nós temos as lajes, abaixo das lajes nós temos as vigas e nesse eixo vertical nós temos os pilares. E o carregamento, o peso da laje, juntamente com o peso da viga, vão ser distribuídos nesses pilares. Uma vez que é distribuído nesses pilares, pessoal, esse carregamento que nós chamamos, ele vai ser direcionado para aquela fundação. E como nós temos apenas um pilar, ele vai ser distribuído naquele eixo da fundação. E como nós temos apenas uma fundação chegando naquele ponto, nós chamamos de sapata isolada. Essa daqui é uma representação da sapata isolada. Outro tipo de fundação que nós temos é a sapata corrida. O nome parece engraçado, mas é bem fácil de você compreender. A sapata corrida, pessoal, nós usamos quando nós temos uma carga distribuída ao longo de uma parede. Esse tipo de fundação acaba sendo muito comum em casas térreas e até mesmo em muros. Nesse exemplo vai ficar bem fácil de você compreender. Aqui nós temos uma faixa de concreto, onde você vai fazer a armação ali da sua sapata corrida, e abaixo dessa parede nós temos essa base aqui de concreto, aquilo que nós chamamos de sapata corrida, já que vai fazer a distribuição do peso dessa parede ao longo da nossa sapata. E o famoso radier, quando nós fazemos a aplicação desse tipo de fundação. De forma bem análoga para você compreender o comportamento do radier, embora ele seja um pouco complexo de fazer os cálculos dele, você pode compreender que o radier é uma grande laje que nós temos ali, aonde vai fazer a distribuição do peso, do carregamento ali de toda a sua edificação. Acaba sendo uma fundação mais superficial.
Dependendo dos casos, nós podemos ter um radier com 30 centímetros. Isso vai depender, pessoal, das características do solo. É o solo que escolhe qual que é o tipo de fundação que você vai utilizar. Não é a fundação que escolhe o solo. Compreendeu isso? E como citado para você, o radier acaba sendo essa grande laje que nós temos aqui, e nós temos diferentes tipos de radier. Eu já fiz um vídeo aqui também no canal, onde eu te explico os diferentes tipos de radier. E o radier acaba sendo muito bom quando nós temos uma resistência média daquele solo. Lembra daquele ensaio lá atrás que eu havia explicado para você? Aqui nós usamos aqueles dados que nós tiramos naquele ensaio para definir qual que é a resistência daquele solo. Embora seja também um tipo de fundação mais fácil de execução, já que você não vai precisar fazer uma grande escavação, movimentação de terra naquele local. Só que a gente tem que analisar a questão de custo. Já que nós vamos ter uma placa tão grande ali de concreto aplicado, será que a questão de custo é viável para você fazer no seu projeto? Às vezes você poderia ter adotado uma sapata isolada ao invés de um radier. Isso você tem que ver o volume de concreto que você vai utilizar ali naquela área onde está delimitado o seu projeto. E um outro tipo de fundação que nós temos aqui são os blocos. E eles acabam sendo parecidos com a sapata. E o bloco acaba sendo adotado naquele tipo de obra que é mais leve. Nós não vamos ter um grande peso ali para ser distribuído naquele solo. Agora que eu te mostrei os principais tipos de fundações rasas que nós temos aqui, eu quero ir para os prós e contras desses tipos de fundações. A primeira vantagem de adotar um tipo de fundação rasa em comparação à fundação profunda, o primeiro ponto é a sua economia. A economia vai estar atrelada à quantidade de material e à questão da mão de obra, já que nós não vamos precisar de uma grande escavação e também, por consequência, nós não vamos precisar de um grande volume de material. E acaba também que nós temos uma simplicidade muito grande aqui de fazer a execução desse tipo de fundação, já que é mais fácil, você não vai precisar de grandes equipamentos. Às vezes você precisa fazer o aluguel de uma determinada máquina, já que você não consegue atingir aquela escavação que você precisaria na fundação profunda. E um ponto-chave aqui é a questão da versatilidade. As fundações rasas acabam atendendo diversos tipos de padrões de obras. Quando você tem um sobrado, quando você tem uma casa simples, uma casa padrão apenas de um térreo, você pode fazer a aplicação desse tipo de fundação rasa. Você não precisa partir para a análise das fundações profundas. Entre as limitações, nós podemos citar solos fracos que acabam não atendendo, não suportando esse tipo de fundação rasa. Já que quando você tem ali nas primeiras camadas, nos primeiros metros de profundidade, aquele solo instável poderia ser, por exemplo, um solo argiloso, não vai aguentar receber o carregamento se você aplicar uma fundação rasa. Já que nós precisamos de uma camada do solo segura para fazer o descarregamento das cargas da sua casa. Outro ponto importante aqui que você tem que ficar de olho é a questão do risco de recalque. Seria um complemento do tópico anterior. Quando nós temos um solo instável, ou seja, ele não tem uma boa resistência para suportar a sua casa, acaba que a casa ela fica desnivelada ali na sua fundação. Isso seja alguns centímetros que pode acabar influenciando ali no equilíbrio da sua casa. Aí começam a surgir as trincas, as fissuras, e somado a isso nós podemos chegar até mesmo à rachadura, dependendo das casas. Agora que você entendeu que o radier não é a única fundação que nós temos, que nós podemos fazer a aplicação ali na sua obra, já que eu te sugeri outras opções para você fazer a análise, o radier basicamente é uma fundação onde você vai fazer a escavação. Você pode fazer um lastro de brita. Uma vez que você fez a escavação do solo, você faz o lastro de brita, a gente vai evitar essa questão de umidade e contaminação desse concreto com esse solo. Ou você pode até mesmo adotar a questão da lona. Para que serviria a lona? A lona serviria para proteção do concreto. Uma vez que você faz o lançamento daquele concreto, a gente tem que evitar a contaminação e garantir que aquele concreto ele tenha um ganho de resistência, ou seja, a cura dele seja perfeita. Se você tem um contato do concreto diretamente com o solo pode acabar absorvendo aquela água do concreto e assim o nosso concreto não vai chegar naquela sua resistência desejada. Uma vez que você fez isso, você pode fazer o posicionamento das caixas de gordura, do esgoto, toda a parte de instalações sanitárias e hidráulicas, você tem que fazer nesse exato momento. Posteriormente, você coloca os espaçadores, depois a malha de aço ali, e depois você pode vir fazendo a concretagem e a vibração daquele concreto. O porquê que nós utilizamos os espaçadores nesse tipo de fundação? Nós temos que garantir uma capa de concreto ali para que tenha uma proteção da nossa armação. Assim nós não vamos ter nenhum tipo de corrosão da nossa armadura e assim não levar na sua insuficiência de aço.
Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para você que as características do solo dependem muito para você fazer a escolha do seu tipo de fundação. E não fique preso apenas ao radier. Existem outras possibilidades. Me deixe aqui nos comentários qual que é a fundação que você está na dúvida e que você estava pensando em fazer na sua obra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal, visitar o nosso site e maratonar os nossos vídeos. Visite o nosso site estruturasebim.com. Te espero até o próximo vídeo e um forte abraço!